faz dessas informações para facilitar esse controle social e a promoção da integridade. A primeira pergunta é assim: o que são dados? O que são os dados que vocês estavam explicando lá? Os dados abertos. Explicar o que é. Então, ai que difícil. Não, dados abertos. A ideia assim é que existem informações, né? E que essas informações estão num formato, né? Que eles podem ser automatizáveis, né? Então eles podem. Então você tem, por exemplo, se você escreve alguma coisa na sua caderneta, você tem essa informação, você tem um dado aí. Mas como que essa informação pode ser usada depois? Você pode estar fazendo anotações importantes, mas você vai ter que passar para uma máquina, né, para um computador, digitar, que entende o que aquilo está escrito. Se isso está em um texto, é diferente se isso estiver numa tabela, né, porque aí está organizada as informações. Então, basicamente, os dados abertos eles estão apresentados de uma forma que eles estão sistematizados. É como se você tivesse colunas, né, falando ali, dando alguma informação, por exemplo, de gastos da escola. Então você tem, em vez de anotar num papel ou num texto, você coloca ali numa tabelinha em que eu consigo, de repente, por exemplo, fazer contas a respeito daquilo. Eu posso somar todos os anos. Eu posso analisar qual ano posso fazer um gráfico com essa informação, porque ela está digitalizada e ela é legível por máquina, então ela é automatizável. É basicamente isso. Não sei se vocês querem deixar um pouco mais claro isso. Não, eu acho que é isso. Acho que só... Imagina, por exemplo, se alguém te manda a lista de alguma coisa por uma foto, no formato de foto. Alguém tirou a foto do seu caderno e mandou. É isso que a Ju falou, você vai ter um trampo enorme para escrever tudo, etc. Agora imagina com um dado público que é uma coisa muito grande. A todo o dinheiro que é gasto em escolas no Brasil. Puta, são muitos gastos, muito dinheiro, muitas escolas. Então é melhor você já ter todas aquelas informações já num formato que é fácil de você usar depois. Que é uma tabela, alguma coisa assim, que aí você consegue colocar um aplicativo para ler todos aqueles dados, já deixar a coisa tudo bonitinho para todo mundo conseguir ver com mais facilidade. Só para terminar de complementar bem o que eles disseram, né? Tem mais duas coisas importantes, né? Esses dados, eles têm uma fonte, um proprietário, mas eles podem ser utilizados por quaisquer pessoas, sem precisar pagar direito autoral sobre eles, por exemplo. E eles têm que ser localizáveis, né? Eles têm que estar definidos onde é que eu vou buscar aqueles dados para que eu dê a origem, para que eu dê confiança de que aquela fonte foi quem disponibilizou os dados. Somando isso com serem elegíveis por máquina, podem ser... e bem o que a Juliana explicou, você completa aí o conceito de dados abertos. E quem coloca os dados dos dados abertos? Aí, na verdade, os dados abertos eles podem ser colocados por qualquer pessoa ou organização proprietária inicial que produziu aquelas informações. Quando a gente fala de dados abertos, é mais do que o conceito só de dados abertos do governo. No caso dos dados abertos de informação pública, são os governos, né? São os poderes legislativo, executivo e judiciário que produzem aquelas informações. Aquelas informações muitas vezes já estão em sistemas. O que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar para esses usos que a gente falou para vocês. Ele vai disponibilizar sem ter direito autoral sobre ele vai disponibilizar de forma legível por uma máquina, né? Então, assim, qualquer pessoa pode disponibilizar um dado aberto. No caso específico que a gente estava conversando de dados públicos, são disponibilizados normalmente pelos governos, ok? Especificamente nos dados públicos, quem coloca esses dados? Tipo, eu normal, eu posso colocar uma pessoa de dados públicos? É assim, eu falei para vocês na resposta à primeira pergunta que tem uma fonte da informação. É importante que se garanta a fonte da informação para que as pessoas acreditem na informação. Vamos pensar assim, se tem um dado que está falando, por exemplo, sobre quantidade de crimes que aconteceram em determinada região, quem que contabiliza isso? É a polícia que contabiliza isso, a polícia militar, a polícia civil. Então, ela vai colocar essa informação, porque ela detém, ela produz a informação, ela consolida aquela informação. Para que haja credibilidade, é ela que vai disponibilizar.
informação. Mas vamos imaginar que, por exemplo, qualquer pessoa pegue aquelas informações e faça uma análise daquelas informações e diga, ó, existem mais crimes na periferia, ou existem mais crimes em determinada região, ou existem mais crimes no centro. Uma segunda pessoa fez uma análise de um dado cuja fonte inicial era a própria polícia. Essa pessoa pode disponibilizar também essa análise dela como dado aberto, tá? Então os dados públicos inicialmente são disponibilizados pelo órgão de governo que produziu ou que faz a gestão, que cuida daquela informação, mas aquela informação pode ser trabalhada e outras pessoas da sociedade civil, um indivíduo, qualquer um de nós, pode também colocar isso no formato aberto. Qual que é a importância desses dados para a sociedade? Bem, a sociedade pode usar esses dados para muitas coisas diferentes, mas na nossa visão o principal uso é para fazer controle social e participação social. Controle social, o que é? Basicamente fiscalizar as ações do governo, estar lá atento para conseguir influenciar as ações do governo. Então, por exemplo, você fica sabendo que está sendo gasto muito dinheiro com alguma coisa que não deveria ser gasta, você precisa dessas informações, você tem esses dados e a partir daí você consegue pressionar o governo para que pare com isso, você consegue cobrar os políticos, você consegue jogar na mídia e falar para as pessoas que aquilo não deveria estar acontecendo. Então isso é o controle social. Por outro lado, a participação social, que quer dizer, nos espaços que a gente pode falar, que a gente consegue exercer a nossa política, a nossa cidadania, que são, por exemplo, desde a hora que a gente vai votar até as audiências públicas ou quando o governo faz algum tipo de consulta para as pessoas, você consegue com aquelas informações fazer uma participação adequada, uma participação boa. Então, agora que eu sei o que está acontecendo, eu consigo ir lá e dar uma opinião melhor sobre aquilo, uma opinião mais qualificada, mais pensada sobre aquele assunto. Acho que você quer complementar? Eu acho que, complementando o que o Henrique falou e tornando a coisa um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente fala de um controle do governo, do dinheiro todo do governo. Isso pode parecer muito distante da gente. Mas muitas vezes, por exemplo, se você estuda em uma escola municipal ou uma escola estadual, você sabe que a sua escola recebe uma verba e essa verba ela precisa ser direcionada para algumas coisas dentro da escola. Então, o cidadão ele precisa ter informação de quanta verba a escola recebeu, de quanto dessa verba está sendo gastada, por exemplo, com merenda, para você ter uma noção se aquele diretor está realmente gastando aquilo com merenda ou não. Então, é uma coisa muito mais simples, às vezes, do que o que a gente está imaginando, né? Às vezes a gente fala muito de um orçamento grande, de um orçamento da cidade inteira, mas também tem essas coisas pequenas. Às vezes, no posto de saúde do seu bairro, você tinha que ter tal remédio, mas não está tendo. Para onde foi tal remédio? Então, tendo dados abertos, a gente consegue ter esse controle, assim, se os serviços públicos estão chegando onde eles deveriam chegar. E quem vê se está certo ou está errado esses dados? Então, é uma questão complicada, assim. Porque, por exemplo, cada secretaria, né? Porque a prefeitura ela é dividida em secretarias, por exemplo. Então, cada secretaria deveria ter esse controle. Quando eu estou falando aqui de escolas municipais ou escolas estaduais, normalmente a escola tem a APM, né? Que é a Associação de Pais e Mestres, que faz um controle do orçamento da escola. Ali, ele tem um controle mais próximo ao diretor. Então, é um controle que é feito pela própria sociedade. Mas a partir do momento que é identificado algo errado, isso tem que ser levado para outras instâncias do governo. Então vai para a Secretaria de Educação, vai para outros tribunais de contas, outras instâncias. Então, por um lado, assim, o governo é responsável pelos dados que produz, né? Então, pela veracidade daqueles dados e daquelas informações. Mas, por outro, nosso papel enquanto sociedade justamente é ver se aquilo tá ocorrendo da forma como tá sendo publicado, né? Então, se eu sei que algumas informações estão defasadas, porque elas não são atualizadas, né? Fica fácil, ou fica mais fácil, é um custo menor para quem está perto, quem está recebendo a política, no caso, né, da escola, por exemplo, ou quem está vendo diante de si o estado de uma obra que está ou não está crescendo, que está ou não está evoluindo.
né? Então, o governo coleta esses dados, ele é responsável por elas, mas a gente também faz essa checagem dessas informações. Obrigado.